Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto diferente aqui no canal, né? Diferente de todos os temas que eu venho trazendo, que é como eu me tornei um programador em 6 meses e o quão isso foi prejudicial para minha vida. Eu acho que literalmente foi uma das piores etapas da minha vida quando eu me tornei um programador em 6 meses, mas enfim, eu quero dizer para você como que foi todo esse processo, desde lá o início. Eu tenho 22 anos de idade, né? Recentemente eu completei 22, e em meados de 2021, lá no final de 2021, eu estava me formando do ensino médio. Então eu já tinha em mente do que eu queria ser, depois de pesquisar ali, né? Muitas pessoas da minha família trabalhavam na área de tecnologia e eu pesquisei a fundo e descobri que eu queria ser um programador. De lá para cá, então eu comecei a estudar muito. Eu me formei em dezembro de 2021, então foi de janeiro até junho, né? Porque junho é o mês em que eu faço aniversário. Então, eu me formei com 17 e com 18 e em junho eu completava 18. Comecei a estudar em janeiro, basicamente, e lembrando que tudo que eu aprendi na área de programação foi tudo através do YouTube. Eu quero te mostrar aqui alguns canais que literalmente pode te ajudar muito. Se você está iniciando, enfim, talvez você até já conheça também. Bom, eu tô aqui no canal do Curso em Vídeo. Eu acho que todo mundo conhece o canal do Gustavo Guanabara, né, galera? Eu acho que todo mundo que é um programador conhece o Gustavo Guanabara. E esses cursos dele aqui, ó, esses cursos me ajudaram muito, mas muito, vocês não fazem ideia. Eu acho que eu entrei na área de tecnologia com tudo que eu aprendi aqui. Eu lembro que eu comecei por aqui pelo curso de HTML e CSS, eu era um desenvolvedor front-end. Tem uns avançados também, tem de Python, tem de JavaScript. Então eu comecei por aqui. Tem também um cara muito legal aqui, ó, que é o Sujeito Programador, que é o... Como que é o nome dele, cara? Eu esqueci. É o Gabriel Fraga. Matheus Fraga. Matheus Fraga é o nome dele. O canal dele também, aprendi muita coisa, principalmente sobre React. Enfim, eu acompanhei toda essa galera aqui para mim poder literalmente aprender alguma coisa, porque eu não tinha condições de investir em um curso mais caro. Então, durante todo esse período, eu estudei pelo YouTube e tudo que eu aprendi foi pelo YouTube. Então, eu comecei a estudar em janeiro de 2022 e eu lembro que, juntamente quando eu comecei a estudar, eu comecei a postar várias coisas no LinkedIn. Então, eu criei um perfil no LinkedIn, conversava com outros desenvolvedores, fazia muitas postagens, principalmente as postagens dos meus projetos. Então, nesse período aí também, eu criei o meu GitHub, fiz um bom portfólio ali. Vários projetos que eu estava fazendo, eu postava lá no LinkedIn, né? Fazia um vídeo postando lá e também deixava esse projeto no GitHub para as pessoas poderem estar conhecendo. Então, de janeiro a junho foi, assim, eu literalmente fiquei em casa estudando. Acordava, pegava meu café e ia estudar. E logo que chegou em junho, que eu completei 18 anos, passou uma semana depois eu recebo uma ligação de uma empresa. Até então falou que conseguiu meu contato através do LinkedIn e falou que gostou muito dos meus projetos. E perguntou se eu tinha disponibilidade para fazer uma entrevista e tal. Enfim, eu aceitei porque era meu sonho trabalhar. E olha que, tipo assim, eu tava estudando literalmente há 6 meses. Conteúdo de YouTube. Curso em vídeo, o Sujeito Programador, que nem eu falei para vocês. Tem o Felipe Rocha também. A galera toda aí, muito legal. Aprendi muito com eles e foi muito importante para mim. Eu fui fazer essa entrevista e, basicamente, essa empresa... Por exemplo, eu moro em Belo Horizonte. Essa empresa, ela era uma empresa de Santa Catarina. Então, eu teria que trabalhar PJ remoto. Eles gostaram tanto dos meus projetos no GitHub que eu nem precisei fazer um teste para vocês terem noção. Então, assim, é muito importante, por exemplo, para você que está nessa área de programação, você ter um bom LinkedIn e também um bom GitHub, um bom portfólio. Isso vai te ajudar muito, eu acho que isso aí já é mais do que meio caminho andado. Isso é muito louco porque eu, na teoria, passei na frente de pessoas que sabem inglês, pessoas que basicamente fazem faculdade. É claro que hoje em dia o inglês eu sei, mas naquela época eu não sabia inglês e também não tinha faculdade. Até hoje eu não tenho faculdade. Enfim, e tudo isso por causa de um bom portfólio e um bom LinkedIn. Entrei em contato, fiz a entrevista bonitinho, consegui passar na entrevista. E aí que começou o primeiro trabalho. Foi mais ou menos ali uma semana de adaptação, né? Várias credenciais lá da empresa. Lembrando que essa empresa, ela não era uma empresa renomada, mas ela não era uma empresa que estava iniciando. Era uma empresa sólida, né? Que já tinha um nome ali no mercado e tal, mas não era, né? Não era aquela empresa. E o mais legal de tudo é que, assim, eu ganhava um ótimo salário, tá? Eu ganhava R$ 4.200. Isso lá em 2022. Eu entrei já como um programador júnior, né? Porque se fosse para levar em consideração, eu acho que nem um programador júnior não era. Acho que eu entraria ali como um estagiário. Só que como eu não estava na faculdade, então não tinha como entrar como um estagiário. Então eles já me mandaram direto para programador júnior. Quando eu entrei na empresa, tinha vários, por exemplo, programadores back, tinha DevOps,
tinha analistas, e aí tinha um front-end. Eu era o único front-end da empresa. E foi aí que já me bateu um medo, por quê? Porque eu não tinha ninguém a quem recorrer quando eu tivesse um problema. É claro que o gestor de projetos, ele sempre me deu muito apoio. Ele falou assim, cara, como você está iniciando, é o seu primeiro emprego e tal, eu sei como que é difícil. Eu vou te dar todo o suporte, você pode tirar um tempo para você estudar também, eu vou estar aqui para me te ajudar. Só que assim, um gerente de projetos ele não vai conseguir me ajudar, porque ele tinha toda a equipe ali para poder gerenciar. Então, ele me deu esse aviso, né, para me ficar tranquilo, mas enfim, eu não tinha muito a quem recorrer. E foi aí que começou o problema. Todo o meu conhecimento de YouTube, é claro que eu já tinha uma noçãozinha ali de HTML, CSS, JavaScript, já sabia também um pouco de React. Aí eu estava estudando também TypeScript. Claro que me ajudou, mas quando você entra nessa área, você vê que o buraco é bem mais embaixo. Assim, é realmente muito complicado, é difícil. As pessoas romantizam, por exemplo, muito essa área de programação. É uma das melhores áreas de não sei o que, trabalhar de casa, receber ótimo salário. Em certas partes até que é interessante, porque você vai ganhar muito bem. Mas você já viu aquele ditado de que o quanto você recebe é proporcional ao tanto que você entrega ou a quantidade de problemas que você resolve? Eu acho mais ou menos assim. Na área de tecnologia, mais ou menos desse jeito, principalmente um programador. Então, eu tava resolvendo os problemas ali, tentando engatar, só que eu não tava conseguindo, porque, galera, vocês não fazem noção, é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil a gente entrar como júnior na empresa e você já literalmente ser, tipo assim, ó, a gente tem um programador front-end, então qualquer coisa tinha que passar por mim, era eu e eu. E aí, enfim, durante esse mês aí, o primeiro mês foi assim, mais ou menos, porque eu tava iniciando. No segundo pro terceiro mês que começou o problema de verdade, porque eu tava não tava conseguindo entregar os meus projetos, não tinha ninguém para me auxiliar, tinha os back-end, tinha os DevOps e os analistas também, só que eles não conseguiam me ajudar porque eles não estavam na área deles, e também não era da laia deles, os meus projetos, as minhas coisas. E aí nesse período, a empresa ela passou por uma mudança de CTO, se eu não me engano. E aí eu lembro que a primeira reunião que a gente teve com esse CTO, ele falou assim, olha, falou pra gente, porque ele queria mais rapidez, né? E como o gerente de projetos já tinha me falado assim, ó, entrega o projeto no seu tempo. A gente não vai colocar prazo em cima de você, então você vai entregando as coisas que você vai conseguir, então assim, ele me deu todo um suporte. Só que como teve a mudança de CTO, a primeira call do CTO foi assim, olha, eu não quero saber o que aconteceu no dia de vocês, eu quero saber de entrega. Ele já, a primeira call que a gente teve com ele, o gerente de projetos estava também, a primeira coisa que ele falou foi isso aí. E logo que ele falou isso daí, já criou um ambiente ruim na empresa, e eu já fiquei com medo. Isso do segundo pro terceiro mês, porque até no primeiro e segundo mês estava muito difícil. Só que aí, do segundo pro terceiro, já complicou tudo, porque aí eu já tinha prazo. Eu já trabalhava com prazo. Então, tem que fazer essa entrega aqui até em 2 dias. E, enfim, coisa que eu nunca vi na vida. E eu sou dessa geração, né? Os devs que estão entrando agora, mas enfim, que o ChatGPT ainda estava iniciando ainda. Aí tinha, tava começando o ChatGPT ali e tal, a gente podia tirar algumas dúvidas, mas não era nada propagado. A gente pesquisava mesmo, eu usava muito o Stack Overflow. Poxa, eu acho que eu tirei essa daqui lá do fundo da alma, mas usava muito o Stack Overflow. Não sei nem se usa mais também, eu já não tô nessa área mais. Comecei a trabalhar com entregas de projeto, com prazos e tudo mais. E aí, enfim, quando teve essa mudança de CTO, foi o que realmente foram um dos piores dias da minha vida, porque eu já tava trabalhando com prazo, o gerente de projetos já não tava tolerando. Então, tipo assim, ele não tava tolerando porque tinha demanda em cima dele e ele tinha que colocar pressão na gente. Então, se a gente não entregasse, a bomba caía pra ele. Então, ele tinha que colocar pressão na gente. E aí foi um período muito difícil isso daí. Eu já não tava sabendo o que eu tava fazendo. Tava fazendo as coisas mais ou menos do jeito que dava. Empurrava os projetos de qualquer jeito. Pegando código de ChatGPT e colocando lá. E, enfim, eu já tava mais ou menos desse jeito porque eu tava desesperado. Pra vocês terem noção, eu não conseguia dormir. Tinha crise de ansiedade, crise de pânico, não conseguia comer, não conseguia fazer nada, eu tava travado. Por quê? Porque era muita demanda pra mim e muitos prazos, e eu não funciono desse jeito. Eu sei o que eu preciso entregar, mas eu preciso fazer aquilo um pouco na calma. Se colocou pressão, aí o negócio não vai. Então, com essa mudança de CTO, teve todo esse caos lá nessa empresa, e aí foi eu acho que todo esse período, todas essas coisas que aconteceram foram muito importantes pra minha vida, porque tudo isso me fez procurar uma outra coisa para eu poder fazer. Então, durante aí, já estava completando quase um ano que eu já estava nessa área, né? Eu tive muito em mente de que a minha vida eu ia ser um programador front-end, né? Depois ia evoluir, full stack, etc. Mas eu tinha muito em mente que eu queria ser um programador. Só que depois dessa frustração que eu tive, eu falei, cara, eu não quero mais saber dessa área, eu
eu quero fazer qualquer outra coisa que não seja área de programação. Porque eu não consigo viver desse jeito. Com todo dia ter que ter daily, ter que ter entrega, pressão em cima da gente para entregar projeto. E assim, eu não tava tendo mais auxílio de ninguém, porque eu era o único front-end. Então, qualquer problema que eu tinha, eu não tinha ninguém a quem recorrer. E, enfim, eu tive muito em mente. Falei, eu não quero mais isso aqui. E foi o suficiente para mim poder começar a empreender. Só que aí que eu encontrei o marketing digital. Aí eu já comecei a trabalhar como programador e já começar a empreender também. Os meus empreendimentos, eles funcionavam literalmente nessa mesma área de programação. Só que aí eu já estava empreendendo para mim, não para uma empresa. Como eu já tinha uma empresa aberta, porque eu prestava serviço como PJ, foi bem mais fácil, né? Porque ali eu comecei a criar os meus próprios sistemas, aplicativos, usar estratégias de marketing para mim poder estar vendendo. E durante esse período, eu acho que com essa mudança desse CTO nessa empresa que eu trabalhei, assim, galera, eu queria muito poder provar para vocês aqui. Só que eu perdi o acesso à minha conta do LinkedIn. Então, a minha conta do LinkedIn tinha mais de 20 mil seguidores. Só que, recentemente, eu recebi um e-mail falando que a minha conta foi desativada por segurança lá, que eu tinha infringido os negócios. Sendo que, tipo assim, eu já não movimentava a conta já fazia anos. E simplesmente recebi um e-mail e aí a conta foi desativada. Eu queria ter essa conta para mostrar para vocês. Mas também eu queria tirar o nome dessas empresas lá que eu tinha lá no meu perfil, porque, né, eu não quero ter nenhum problema com eles e etc. Eu acho que do terceiro mês até completar um ano, porque eu tinha um contrato de um ano com a empresa, foi o suficiente para mim poder, literalmente, ir empurrando com a barriga tudo. Então, assim, todos os projetos, tudo que eu já estava fazendo, claro que eu entregava, mas era tipo assim, era entregar de qualquer jeito, entregar na rapidez, os projetos assim, que muitas coisas, poxa, eu já tava só empurrando com a barriga os projetos, porque eu já não tava suportando mais essa área. E aí eu comecei a empreender, começar a criar sistemas. Por exemplo, eu criei um sistema e ele vendeu mais de 2 milhões de reais. Teve assinaturas e tem também a venda do sistema. Eu acho que a galera que já me acompanha aqui no canal já sabe disso, porque eu já mostrei esse sistema, mostrei como que eu fiz, todas as estratégias, todas essas coisas. E é um tanto quanto louco, porque foi muito importante tudo isso que aconteceu comigo para mim poder hoje ter uma vida tranquila. Então hoje, por exemplo, eu recém completei 22 anos, lembrando que eu fiquei nessa empresa durante um ano, eu recém completei 22 anos e eu tenho uma vida tranquila. Cara, eu moro em uma casa legal. Eu acordo na hora que eu quero, eu faço as coisas na hora que eu quero. Se eu quiser viajar amanhã é quarta-feira. Se eu quiser viajar amanhã, eu posso viajar amanhã. Tenho toda uma liberdade. Poxa, todo o faturamento que eu tive depois que eu tava ali na empresa, é até legal ressaltar porque eu decidi encerrar o meu contrato, porque ali no quinto e no sexto mês, mais ou menos, que eu já estava empreendendo, eu já estava ganhando 3, 4 vezes mais esse valor empreendendo. Então, isso já foi o start para pensar de tipo assim, opa, tô ganhando esse dinheiro aqui e eu tô focando meio período no meu negócio, imagina se eu focasse 100%. Com esses resultados que eu já tava tendo bem frequente, né, ali do sexto mês até o 12º mês, né, que ia completar um ano, eu já tava ganhando 2, 3 vezes o valor por mês. E aí, enfim, juntei um bom dinheiro e continuei nos meus empreendimentos. Quando o meu contrato encerrou, foi até interessante porque o gerente de projetos conversou comigo e tudo mais, me explicou. E assim, ele lamentou pela minha experiência porque realmente foi muito difícil, muito difícil. Mas de certa forma eu olho para o outro lado de isso foi muito importante. Porque imagina se tudo tivesse desse certo naquela empresa, eu não teria saído daquela área de programação. Até hoje eu ainda estaria na área, talvez eu ainda estaria na empresa. Eu não teria empreendido, criado um produto que faturasse 2 milhões de reais e que me possibilitasse ter a vida que eu tenho hoje. Então eu acho que tudo aquilo que aconteceu foi muito importante para a minha evolução. É claro que quando a gente está vivendo naquele meio ali de, poxa, ansiedade, crise de pânico, sem comer, emagrecendo, claro que a gente não consegue ver isso, mas depois eu olho para trás e vejo assim que isso foi literalmente muito, muito importante. O título desse vídeo vai ser algo relacionado literalmente a minha decepção na área de programação. Se você está na área de TI, você pode deixar aqui, você pode comentar aqui embaixo como que foi a sua experiência. Se você está tendo uma experiência boa, se está sendo ruim, me conta aqui, porque eu entrei nessa área de programação com o intuito de, assim, cara, é uma das melhores áreas da minha vida, vou me dedicar aqui, eu quero ser um programador júnior, depois um pleno e depois um sênior, e eu quero evoluir aqui, depois pro futuro eu quero trabalhar na gringa, quero ganhar em dólar e tal, e tal, tal. Eu tinha muito isso em mente, mas depois do primeiro emprego, eu não sei se todas as empresas são assim, mas eu vejo muitos programadores reclamarem dessa área, porque é uma área muito difícil, as pessoas romantizam muito. Então, por exemplo, lá em 2022,
esse mercado já estava aquecido. Imagina agora. Essa área é difícil de entrar, vale a pena você pesquisar, entender se é isso que você quer mesmo. Porque é um trabalho como o outro, é difícil, você vai ter demanda, você vai ter que entregar, você vai ter que ter conhecimento. E era uma coisa que eu não via no início, eu via algo como um mundo de flores. Tipo assim, cara, vou ganhar bem trabalhando nessa área, trabalhar de casa. Poxa, negócio chique pra caramba, mas depois eu caí do cavalo feio. Né? Eu acho que essa empresa, ela testou minha sanidade mental e fez uma lavagem na minha cabeça pra mim, assim, esquecer essa área e nunca mais querer voltar. Mas é que nem eu falo, foi muito importante. Tudo que aconteceu, se eu conseguisse ver depois, eu teria passado por aquilo de novo pra me poder chegar onde eu tô agora. Pra ter a vida que eu tenho agora. E, poxa, eu tô gravando um vídeo aqui agora, por exemplo, às 1h30 da manhã. Cara, amanhã não tem nada pra fazer. Poxa, eu sou um jovem de 22 anos que me aposentou. Eu me aposentei com 22 anos de idade. Então, assim, eu passaria por tudo aquilo de novo, sabendo que, poxa, depois de 4 anos ou 5 anos eu estaria desse jeito aqui. Quero mostrar aqui pra você esse meu produto. Bom, basicamente esse aqui é o meu produto, galera. Eu tô aqui na página de vendas dele, tá? É isso daqui. A galera que me acompanha aqui já sabe desse produto, mas enfim. Ele é um sistema de automação e multi-atendimento white label. White Label é o novo modelo de negócio que eu comecei a surfar essa onda lá no meu início. E até hoje funciona muito bem, é um mercado que não está aquecido. E enfim, esse aqui foi o produto. Poxa, hoje era um produto de R$19,90, mas assim, lá naquela época ele era vendido a R$497, tinha planos de assinatura também. Todo um funil de vendas estratégico para poder vender ele. Ele faturou R$2 milhões, já tem vários vídeos aqui no canal mostrando isso daí. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. A gente tá chegando quase em 2K de inscritos e eu tô trazendo essa nova modalidade de vídeo aqui no canal, mostrando algumas experiências que eu já tive na minha vida, né? E, enfim, conto com o apoio de você. Se você tiver gostado aí, deixa o like, se inscreve e tem aqui o meu curso na descrição. Eu tenho um treinamento, tá, galera? Mas assim, eu só fui criar esse treinamento depois de ter todo esse sucesso no marketing digital, que te ensina como funciona esse novo mercado, que é sistemas white label, que literalmente foi o que mudou minha vida, né? Então eu tenho propriedade para me poder estar falando disso, porque foi algo que eu vivi low profile desde quando eu comecei. E foi o modelo de negócio que também mudou minha vida e etc. Se você quiser conhecer, eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também no comentário fixado. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.